Meus irmãos, hoje eu separei para vocês uma sequência de 7 testemunhos de arrepiar do pastor Isaías de Oliveira. Eu te convido a você assistir essa sequência de testemunhos comigo até o final. Te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Vamos assistir o vídeo. Tem um pastor Neuto, amigo nosso, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele tem um trabalho lindo de evangelismo em casa noturna de movimento LGBT. E ele começou sozinho, chegava lá, pagava a entrada, e um moço de Deus, irmãos. Já tive o prazer de recebê-lo na minha casa, ele umas 3 vezes. Deus dá nome, sobrenome, moço de Deus. Bom de Bíblia, mas usado por Deus também na revelação. Aí ele começou sozinho aquele trabalho, pagava a casa noturna, entrava, evangelizava, amanhecia o dia, ele ia embora. A mocidade ficou sabendo, quis ir com ele. Ele falou: para vocês irem tem que falar com o anjo da igreja. Se ele permitir, aí falaram com o pastor falou assim para a mocidade: as meninas não vão não. As meninas ficam reunidas em oração enquanto os meninos vão, porque as meninas não vão ser bem recebidas lá. E detalhe, só vai debaixo de jejum e oração, porque vocês vão entrar num pedaço do inferno na terra. Quem tiver pronto vai. E a equipe foi formada e foi. E qual que era a linha deles de raciocínio? Entra, paga o ingresso, chega lá dentro, se distribui, cada um vai para onde Deus mandar, e no outro dia, 11 horas da manhã, se encontrava na casa de um deles para entregar o jejum, porque eles iam em consagração, e testificar do que Jesus tinha feito. Então depois que entrou lá para dentro, tinha um deles que nem se via mais, só ia se ver no outro dia para entregar a consagração. Ele diz: pastor Isaías, um dia eu entrei na casa noturna, e quando eu entrei na casa noturna, eu olhei debaixo de um quiosque. O que eu vou falar aqui não é motivo de alegria, é motivo de misericórdia. Um moço de sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel, todo maquiado, grandes brincos pendurados na orelha, tomando uma taça de bebida alcoólica. Ele diz: pastor, quando eu entrei, que eu olhei para aquele moço, Deus falou: vai lá com ele que hoje eu quero te usar para falar com aquele moço. Quando ele chega perto do moço, ele diz assim: alguém que te ama mandou eu vir falar contigo. Ele tem um jeito de evangelizar diferente. Alguém que te ama mandou eu vir aqui falar contigo. Aí o moço falou assim: e quem é que me ama, que mandou você vir falar comigo? Jesus de Nazaré mandou eu vir falar com você. E nisso Deus já começou a dar revelações. O moço começou a chorar. O que estava no rosto do moço começou a derreter. Você está entendendo o que eu estou falando? Começou a derreter e começou a borrar, porque quando Jesus chega, o que sobra tem que sair. E começou a sair, derreter. O menino começou a chorar, e Deus foi dando. Quando o pastor acabou de falar o que Deus mandou, o menino disse: eu conheço tudo o que o Senhor falou. Eu sou desviado da Assembleia de Deus, eu era líder dos jovens da minha igreja. Aí o pastor disse: mas por que você veio parar aqui? Ele disse: porque eu recebi do interior do Rio de Janeiro um tio meu. Saímos para passear na cidade e entramos num bar para tomarmos uma tubaína, não sei se aqui se chama assim, e a garrafa parece garrafa de bebida alcoólica. Uma irmã passou, olhou para dentro, viu e foi falar para o pastor. O pastor não me chamou para conversar, já logo me disciplinou. Fiquei muito triste. Eu sei que não é culpa do pastor, mas aquela tristeza me venceu. Eu fiquei 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses sem aparecer na igreja. E quando eu deixei de ir para a igreja, quando eu me dei por conta, eu estava dentro desse lugar, não tenho mais força para sair. O pastor diz: pois hoje a salvação chegou nesta casa. Resumindo, meu irmão, o pastor perguntou: qual que é o teu nome? Bruno. Deu o nome dele, Bruno. E eles falando, aí o pastor falou assim para mim: pastor Isaías, Deus é surpreendente. Meio-dia eu estava no farol do trânsito da minha cidade, quando de repente eu liguei o rádio para escutar um hino, numa rádio evangélica. E quando eu liguei o rádio, estava passando uma propaganda de uma vigília que ia ter do outro lado de Nova Iguaçu. Ele disse: eu não tinha papel, não tinha caneta, mas gravou no meu coração o endereço da igreja. Quando eu fiz o apelo e o Bruno voltou para Jesus naquela madrugada
dentro daquele lugar. Deus falou comigo: tira ele daqui. Aí ele perguntou para Deus em pensamento: Deus, eu levo ele para onde? Deus disse: naquela vigília que você ouviu meio-dia, tira ele daqui. Ele disse: Bruno, vamos comigo numa vigília? Ele disse: mas desse jeito, sandália de salto alto, mini saia, mini blusa, cabelo Chanel. Ele disse: do jeito que você estiver, nós vamos lá. Irmãos, terno, gravata, Bíblia, de mão dada com um moço saindo de uma casa noturna, e pegou um táxi. Ele disse: pastor, o taxista devia ser crente, porque no painel do carro tinha uma frase escrita: o sangue de Jesus tem poder. E o taxista olhando no retrovisor assim, ó, dirigindo e olhando no retrovisor. Ele disse: mas quando chegamos na porta da igreja, diz que o taxista fez no volante assim, pensou, né? Abriu a porta, pagou, tem que amar muita alma, irmão, ao ponto de um dia a dona da casa noturna chamar ele e falar: quem que é o líder da caravana aí? Ele disse: pela bondade de Deus sou eu. Vocês me causam prejuízo, porque todo mundo que vocês estão arrancando daqui não está voltando, e nem vai voltar. A salvação chegou para esta casa. Também é filho de Abraão. Aí ele disse assim: eu quero pedir perdão para a senhora. Ela falou: não, senhor, eu vou te dar uma notícia. Eu sou mãe de um filho único homem, e se meu filho se encontrasse na situação que muitos aqui dentro se encontram, eu daria tudo para encontrar com pessoas como vocês. Vocês pagaram até ontem, mas de hoje para frente não paga mais, é de graça. Quando ele chega na porta da igreja, irmão, para resumir por causa do horário, quando ele chega na porta da igreja, o diácono olhou, ele disse: meu irmão, acabei de resgatar essa alma do inferno, me permita entrar na igreja. O diácono diz: a porta de Deus está aberta, pode entrar. Ele diz: pastor Isaías, quando eu entrei da porta para dentro, a pregadora da madrugada estava orando, e alguns irmãos da vigília com os joelhos dobrados no pé do altar. Ele disse: quando eu entrei com o Bruno de mão dada da porta da igreja para dentro, Deus me tomou numa marcha espiritual. Eu soltei o Bruno na porta da igreja lá atrás. Ele falou: e eu vim marchando no espírito até a frente do altar. De repente Deus falou comigo: pega aquela senhora e coloque o Bruno abraçado com ela. Ele disse: senhora, me acompanha, porque Deus tem um mistério aqui. E quando ele veio marchando com a mulher, colocou os dois abraçados. Irmãos, Deus toma ele em profecia e fala para aquela mulher: mulher, tu pensaste que eu esqueci, não tenho te escutado? Para tu saber que eu sou Deus na tua casa e os teus são meus, eu trago teu filho, coloco no teu braço, para tu saber que eu sou Deus. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você. Hoje a salvação chegou nesta casa. Naramanai alabaxer de calabai alabaxai. Deus é demais. Era mãe e filho. Era mãe e filho. E detalhe, a mãe também não era da igreja, porque depois pegou amizade com ele na sala da minha casa, o pastor na sala da minha casa. Ele disse: pastor Isaías, peguei amizade com a família. A mãe disse assim: eu também não congrego aqui. Meio-dia eu estava lavando a louça do almoço, escutando a rádio evangélica, quando de repente meio-dia passou uma propaganda de uma vigília. Ela disse: eu gravei na mente o endereço da vigília, e eu não tinha nada na mão para anotar. Quando meu filho tomou banho à noite, se aprontou e saiu para o mundo, eu fui me deitar. O Espírito de Deus falou comigo: enquanto teu filho marcha para o inferno, tu vai dormir. Ela disse: Deus, mas eu já entreguei na tua mão, o que eu faço? Deus disse: vai para minha casa. E quando Deus falou no coração dela: vai para minha casa, ela lembrou da vigília. Ela pegou um táxi e foi para a vigília. O pastor disse: então Deus já tinha marcado que enquanto a senhora estava na vigília, Deus foi lá na casa noturna, pegou o Bruno e deu de bandeja de volta para a senhora. O que é teu, o diabo não vai tomar aquilo que Deus falou que é teu. Teu filho não será motivo de escândalo, a tua casa não será motivo de vergonha, você não vai fazer parte das estatísticas. Eu estou pregando e profetizando: quem crê receba, a salvação chegou na tua casa. Ei, calabai.
Prepare um glória melhor, meu irmão. Prepare um glória melhor. Pastor na minha sala disse assim: pastor, quando ele se afastou da igreja, ele era líder local, e agora já se passaram alguns anos. Hoje ele é líder geral do campo. Podia ter sido um glória melhor, mas eu vou dar uma outra oportunidade para você adorar. Aí o pastor abriu a pasta, arrancou um convite de casamento, disse: o Bruno vai casar, e me convidou para ser padrinho do Bruno. A libertação chegou para valer. Eita glória, o céu está aberto aqui nesta noite. Salvação chega na tua casa, libertação chega na tua vida. Receba esta palavra. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão. Temos uma cidade do lado de Catanduva, 16 quilômetros. Essa cidade hoje deve ter uns 8.000 habitantes no máximo. Essa cidade ela vive em torno das usinas de cana. 85% dos habitantes da cidade trabalham nas usinas, e o pouquinho que tem é comércio, e o outro pouquíssimo vai na cidade do lado, como Catanduva, por exemplo, para trabalhar. Quando você chega lá na igreja, irmãos, na época da safra, tu não vê ninguém na igreja. Você vai ver no culto só mulheres com criança pequena e pessoas de idade. Por quê? Porque estão trabalhando, eles viram turno. E os turnos são de horários terríveis, acaba sendo até muitos em horário de culto. Temos 3 igrejas nossas na região que nós sofremos até mesmo com o púlpito, porque os irmãos trabalham em usina. E eu fui pregar, meu irmão, numa época que não estava no tempo da safra. Tinha gente pendurado na janela, de tanta gente que tinha na igreja. E os irmãos são assim, na época da safra eles somem da igreja. Há 2 meses atrás, Alessandro, eu fui na cidade de Guariba visitar uma igreja nossa. E o irmão do pastor recebeu a oportunidade para louvar. O pastor falou assim: fulano, vem aqui louvar a Deus. O irmão dele, irmão espiritual, irmão de sangue também. Ele disse: irmãos, a paz do Senhor, eu vou ler um texto aqui. Aí ele leu o texto, falou 5 minutos do texto, e nada de cantar. Ele disse: agora eu vou cantar 2 hinos, viu? E o meu irmão aqui não vai brigar comigo não, porque faz 3 meses que eu não venho no culto, e eu quero tirar o atrasado aqui. Aí eu olhei para o irmão e falei: rapaz, 3 meses ele foi trabalhar na usina, pastor. Eu falei: então está explicado, deixa ele cantar 2 hinos, deixa ele pregar. É assim que os irmãos enfrentam. Então quando os irmãos estão no tempo da safra, somem da igreja. Mas quando eles estão no período que a safra acaba, que muitos trabalham de contrato, e o contrato é cortado e ficam desempregados, meu irmão, eles querem tirar o atraso, até conseguirem arrumar alguma coisa. Chegam no pastor e falam: pastor, acabou o culto hoje, amanhã de manhã tem alguma coisa na igreja? Não, não tem na igreja nada de manhã, vamos fazer oração? Se vocês querem orar, cada um dirige a oração num dia: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pastor, e à tarde? Tem o que de quinta-feira à tarde na igreja? Nada, vamos fazer uma tarde da bênção, uma reunião de oração. Pastor, e os cultos aqui? Os cultos aqui é de quarta, domingo, oração de segunda, é os dias oficiais da igreja. Pastor, de madrugada não tem nada, se a gente orar baixinho, fechar a janela, dá para nós fazer uma vigília na igreja? Eles querem tirar o atrasado, irmão. Só que tem uma coisa: na hora do culto, quem não canta nada acha que canta muito. Quem não prega nada se sente pregador, porque é tanta glória. Sabe por que tem essa glória aqui, irmão? O pastor falou: faz 1 ano que vocês estão orando para que isso aconteça. Fica tão inflamado na oração que você nem fala nada, tu só aponta e diz mais ou menos assim: lá não tem, mas aqui... Então não é o pregador que prega, é porque vocês buscaram, e Deus falou: eu vou dar mesmo. Então é mais ou menos isso. E eu fui pregar, Alessandro, num dia desse. Estou sentado na cadeira e olhando para a galeria. Bem na beira da grade tinha um adolescente de uns 13 anos de idade sentado. E com todo respeito, me dá licença aqui, ele sentado assim, bem na beira da grade, ficava assim, ó. Daqui a pouquinho, do nada, ele levantava e soltava uma rajada de língua estranha. Mais 2, 3 minutos ele sentava, e eu estou aqui olhando para ele, irmão, e tentando entender que mistério que ela aqui, não murmurando. Sou criado em circo de oração, filho de irmã de circo de oração, gosto do poder de Deus, só queria entender. Senhor, que mistério é esse? Tão novinho, tão magrinho, tão raquítico. E lá, e eu comecei a pregar, irmão. Estou pregando, daqui a pouquinho eu olhava para ele, ele
e sentava. E eu estou pregando, ele nem olhando para mim, cabeça baixa e sentava. E teve uma hora, irmão, que eu pregando, quando eu escutei as estaladas do sapato dele no chão, que eu olhei, eu pensei, falei, Deus, que mistério que é esse? Ele não está olhando para mim, não sei dizer se ele está prestando atenção, mas olhando ele não está. Que mistério, que poder é esse que ele está sentindo? Irmão, ele levantou, bradou em línguas estranhas, gesticulou e não sentou mais. E lá vem ele, porque se eu perguntei à vista, eu vou levar à vista. Segura aí. Ele desceu as escadas da igreja marchando e falando em línguas. Ele veio do fundo da igreja na reta do púlpito. A glória foi tão grande no menino que a igreja vinha de lá para cá junto com ele. Do jeito que ele veio marchando na igreja, a igreja veio junto. O som da igreja não é dos melhores. Eu não consegui falar, não venci o barulho da igreja. Aí de repente ele chegou bem no pé do púlpito. Ele não olhava para mim, a minha cabeça aqui na reta, ele olhava para cima da minha cabeça no teto. E ele marchando e falando em línguas e olhando sobre a minha cabeça. E eu estou aqui, irmãos, a igreja glorificando. Eu virei de lado com o microfone. E quando eu virei para a igreja, ele já não estava mais aqui. Ele tinha subido pelo púlpito aqui, ele já estava aqui. E quando eu dei de frente com ele, ele disse: homem, queres tu saber o que é isso? Isto é o meu poder na minha casa, que está aqui nessa noite, ó. É os escudos de ouro, ó. 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 E Deus na boca daquele menino disse assim, ó, preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Deus na boca daquele adolescente disse assim para mim: que em muitos lugares o meu poder não tem mais liberdade para atuar. Cantam para mim, leem a minha palavra, vão na minha casa, mas não conhecem o meu poder. Forte isso, né, irmão? Aí Deus disse assim na boca do menino: mas tu, meu servo, se considere um privilegiado por tu estares aqui. Não tem grandeza, não tem formosura, mas a minha graça aqui está. E segura aí, irmão, segura aí, prepare aí a garganta para soltar o glória, calma aí. E Deus disse assim na boca do menino: e para tu saber que tu foste um bem-aventurado em vir aqui nesta noite, pela tua entrada hoje aqui, o teu adversário havia aberto a tua sepultura e preparado um laço. E essa semana tu ia cair no laço e ele ia te jogar na sepultura. E tu não ia nem ver, porque tu ia tombar, e famílias iriam chorar, mas porque tu entraste no lugar humilde, mas que tem o meu poder. Olha o meu anjo que vai adiante de ti, fecha a tua sepultura e te tira com mão forte. E Deus pegou aquele menino e disse assim: olha o meu anjo, ó, olha o meu anjo, ó. Olha o meu anjo, começou a rodar, 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 rodar. E a igreja foi tomada, irmão, não teve nem agradecimento. Devolvi o microfone, a glória tomou. O pastor olhou para os obreiros, fez assim, que o grande amor de Deus, e fechou. Escudo de ouro. Ah. 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 Quem é espiritual, olhe pela fé. Isso foi num domingo. Que dia que eu disse? Domingo. Que dia que eu disse? Na quarta-feira eu saí de Catanduva e estou descendo para a capital. Quando eu estou na região de São Carlos, quem conhece a estrada sabe o que eu estou falando. Os pedágios são caros, mas a estrada é um tapete. Não tem buraco, não tem pedra, não tem nada no meio da estrada. E a estrada rodovia Washington Luiz é aquele tobogã, sobe, desce. Quando eu estou subindo um pedaço da estrada, para mim começar a descer, sentido capital, na outra ponta de lá, sentido interior, vem vindo um caminhão. E eu na ponta de cá e o caminhão na ponta de lá. Eu comecei a descer, interior capital, ele começou a descer, capital interior. E quando ele pegou a velocidade, eu distraído, dirigindo o meu carro, a roda do eixo traseiro do caminhão escapou.
Pegou uma velocidade tão grande, meu irmão, começou a quicar no asfalto, passou pelo caminhão, atravessou o canteiro de grama e veio na minha reta na contramão. Eu confesso que eu perdi até o reflexo. Eu disse: Deus me socorre. E a roda quicando, vindo na reta da contramão. Eu olhei no retrovisor, não vinha ninguém, que eu tentei tirar para cá, mas quando eu pensei em tirar, ela quicou no asfalto. Não tinha buraco, não tinha pedra, não tinha obstáculo, mas tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro, tinha escudo de ouro. O pneu bateu no asfalto, deu uma quebrada, estourou a cerca e entrou no acostamento. Eu encostei o meu carro, minha perna trêmula. Eu falei: meu Deus, se esse pneu bate no meu para-brisa, ia me afundar nesse banco. E quando eu olhei do outro lado da pista, o caminhoneiro encostado na outra mão abanou para mim, no sentido de todo, eu abanei também. Aí eu coloquei a minha cabeça no teto do carro, disse: Deus, muito obrigado pelo livramento. Quando eu disse: Deus, muito obrigado pelo livramento, na hora eu vi um menininho na minha frente dizendo: olha o meu anjo que vai adiante de ti. Escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro, escudo de ouro. Quem é do glória, caminha para dentro da glória. Quem é do mistério, vem para o mistério. Seja renovado hoje aí aonde você está. Receba livramento da parte de Deus. Lá em Sabá não tem, mas aqui... Fui orar para uma moça no hospital de Catanduva, irmão Levi, que conhece, Hospital São Domingos. A sogra me ligou desesperada. Disse: pastor, ora pela minha nora. O senhor pode ir lá no hospital orar por ela agora? Quando eu olhei no relógio, era 15:45 da tarde. E nós tínhamos o aniversário de 1 ano de uma congregação nossa numa cidade do lado. E o culto começava às 6 da tarde. Falei: irmã, hoje eu não posso. É muito urgente. Ela falou assim: a minha nora foi desenganada pelos médicos, pastor. Os médicos deu até 7 dias de vida para ela. Aí eu perguntei: mas o que aconteceu? Começou a sentir fraqueza na terça, na quarta amanheceu com uma mancha roxa, foi no hospital, o médico pediu o exame. Quando saiu o resultado do exame, para resumir, mandaram internar. Ela está com uma leucemia avançada e o médico mandou internar, e o médico deu até 7 dias de vida. O marido, meu filho, está desesperado no hospital. Eu consegui o telefone do senhor com uma irmã da tua igreja. O senhor pode fazer esse favor de orar por ela? Falei: irmã, hoje eu não consigo por causa do horário, mas amanhã, antes da escolinha dominical, eu chego lá. Desliguei o telefone, a Sheila falou: quem é? A irmã fulana. Não conheço. A Sheila disse: eu conheço. E o que está acontecendo? Expliquei para ela. A Sheila falou: mas por que você não vai lá? Falei: não, mas amanhã eu vou. Ela disse: mas e se amanhã não dá? Falei: não dá. Mas ela tem só até 7 dias. Não é 7 dias não, pode ser hoje. Eu falei: eu não tinha feito essa conta. É até. Eu falei: então troca as crianças que eu vou lá rapidinho. Catei o azeite da unção, coloquei no bolso, peguei meu carro e fui lá. Quando eu cheguei no estacionamento do hospital, que eu bati a porta, que eu olhei para ir para a porta do hospital, tinha um jardim, um moço sentado na grama. Ele estava tão desesperado que ele não sentou no banco, ele sentou na grama. E quando eu bati a porta, que fez o barulho, ele ergueu a cabeça, o espírito dele reviveu quando ele me viu. O semblante dele enalteceu. E eu fiquei com temor, falei: Senhor, me cobre com teu sangue, deve ser o marido dela, eu não tenho nada para dar para ele não, Jesus. Ele levantou e veio na minha direção, disse: pastor Isaías, obrigado por senhor ter vindo aqui, eu sou marido da irmã fulana, obrigado. Falei: vamos lá. Chegamos lá na portaria, ela estava numa sala isolada, não podia pensar em pegar uma tosse, porque as plaquetas dela estavam no pé. A resistência dela estava muito baixa. Então ela ficou num quarto isolado. O porteiro devia ser crente, porque quando nós chegamos no quarto, o porteiro disse: infelizmente não pode, senhor. Ele disse: moço, em nome de Jesus, eu trouxe o pastor. Aí o porteiro fez assim, ó: então vai lá, manda fogo rapidinho que eu seguro daqui. Passamos a catraca, chegamos lá. Quando ele bateu na porta, que ele entrou, uma moça bonita, os olhos pareciam uma pedra de azul. Ela sentada na cama com uma máscara, olhando para o nada. Mas quando abriu a porta, ela olhou para o marido. Ele abriu a porta e falou: entra, pastor. Trouxe o pastor Isaías. Aí quando eu pisei do batente da porta para dentro, Deus falou comigo: diga para ela que eu acabei de chegar, vou confundir a medicina, fechar a sepultura e acrescentar os anos de vida dela na terra. Pastor Ebenezer, o senhor falou? Pensa num medo, irmão. E não adianta vir me julgar, porque nós somos todos igual. Aqui ninguém tem sangue azul.
Você para imaginar um médico falar, tem até 7 vidas, você chega, não, vai morrer não. Falei, Senhor, eu sou tão pequeno. Aí eu tentei negociar com Deus, pastor Isaac. Sabe o que eu falei? Falou, Senhor, eu não preciso nem falar, o importante é o que o Senhor vai fazer. A glória é tua mesmo, então. Mas Deus, irmão... Deus é mais ou menos assim. Se Ele fala assim, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, Ele vai te usar. Agora quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não, Ele vai te usar. Sabe o que Deus faz? Deus ceva. Sabe o que é cevar? Isso é para quem pesca. O senhor pesca, pastor? Não, mas eu fui convidado. O irmão falou, vamos pescar, pastor Isaías, no rio Tietê? Eu falei, rapaz, eu não gosto de pescar, irmão. Primeiro que eu gosto de falar, e diz que quem vai pescar não pode falar para não espantar o peixe. Então eu espero vocês em terra firme. Eu falei, eu não tenho sorte para pescar, meu irmão. Ele falou, pastor, mas não é questão de sorte, é questão de técnica. Eu falei, como que é a técnica? A gente vai um dia antes, porque eu tenho um rancho lá. A gente vai no lugar que a gente quer ficar amanhã e a gente ceva hoje. O peixe, olha ele me explicando a linguagem do peixe. O peixe vai lá e fala, comida. O peixe come e fica por ali. No outro dia o senhor chega, assim, em vez do senhor cevar, o peixe está por ali. Mais ou menos assim, ontem eu comi aqui, será que tem mais alguma coisa? Ele me explicando. Aí a gente chega cá, cavara e pesca. Ele falou, isso se chama cevar, pastor. Eu falando para os irmãos aqui agora, me veio na mente, quando a gente diz não, Deus ceva. E quando a gente vai ver, a gente já está dentro. Lembra do cargo quando chegou na tua mão? Tu era normal e tranquilo, o cargo chegou, a fúria se levantou. Aí você diz assim, se eu soubesse eu não queria. Mas não é que querer, Deus cevou e você entrou. E vou te dar uma notícia, agora já era, porque Deus não quer de volta. Quem mandou me convidar, irmão? Sabe o que Deus falou comigo? Diga para ela vigiar com os pensamentos dela. Eu falei, não, isso aí é fácil. Isso aí eu consigo falar. Diga para ela vigiar com os pensamentos dela, que os pensamentos dela tinham tirado a paz dela. Eu falei, irmã, Deus manda falar para a senhora vigiar com seus pensamentos, porque seus pensamentos têm tirado a tua paz. Aí Deus foi descendo, eu fui entregando. Porque a senhora pergunta, Senhor, se eu morrer, quando eu fui, eu já tinha soltado. Se o senhor morrer, quem cuida do meu filho? E o meu marido, Senhor? Ela começou a gritar, ela arrancou a máscara, jogou no chão. A enfermeira abriu a porta, o médico, o marido disse, não, é uma oração, Fechou a porta. Quando eu fui ver, irmão, eu não sei se a graça subiu de baixo para cima, se foi de cima para baixo, ou se pegou de baixo e de cima e bateu no meio. Mas quando eu fui ver, Deus manda dizer que Ele confunde a medicina, fecha a tua sepultura e acrescenta teus anos de vida. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu falei, meu Deus, isso não era para falar. Mas aí eu já tirei o azeite do bolso, chapei o azeite na testa dela, orei, ó. Sábado, domingo, segunda, 2h da tarde, toca o telefone. Quando atendi o telefone, era a sogra. Pastor Isaías, aqui é a irmã fulana. Meu coração. Falei, ô irmã, Pai do Senhor. Ela, meu filho quer falar com o senhor. Aí quando ele pegou, falou, pastor, boa tarde, a paz do Senhor. Pastor, como eu estou alegre. Eu pensei, você está alegre é porque Deus está no negócio. Eu falei, pode falar, meu irmão. Falei, o pastor fez um rebuliço no hospital. Segura o glória e prepara o melhor. A junta médica me chamou com a direção do hospital. Fizeram uma reunião, disseram, não entendemos o que aconteceu, porque a sua esposa sexta-feira estava com leucemia. A gente estava até com medo de dar uma bolsa de sangue. Fizemos uma reunião e o resultado foi, se der a bolsa de sangue pode dar uma parada cardíaca, e se não der vai dar uma parada cardíaca. E alguém disse, então dê, porque se acontecer alguma coisa pelo menos tentamos. E nós com medo demos, não deu parada cardíaca. E hoje segunda-feira fomos fazer um novo exame, ela não tem leucemia, deu deficiência de vitamina B. Entrou com laudo, saiu caminhando pela porta de pé. Se eu fosse você, eu dava um glória por esta palavra. Desempregado, antes de desempregado, estava trabalhando. Deus usou a minha irmã e falou assim para mim assim, eu vou mandar um anjo lá na tua empresa, vou fazer um rebuliço e tenho algo preparado para ti. Falei, você é chefe. Ô Júlia, eu tinha uma liberdade na empresa tremenda, e Deus falou que ia fazer algo para mim, melhor do que isso, só para os irmãos terem uma base. No Brasil tem tarde da bênção, né? E eu cheguei para o meu encarregado, falei assim para ele, o senhor me deixou ir na tarde da bênção hoje? Ele olhou para mim e falou, o que é tarde da bênção? É um culto que os crentes fazem à tarde, e é tão bom que é uma bênção, tarde da bênção. Aí ele falou assim para mim, seu serviço está adiantado. Eu falei, eu adiantei tudo, está tudo tranquilo. Ele falou assim, onde que fica? Eu falei, em tal bairro. Ele falou, então espera um minutinho, vê se Deus não estava comigo, meu irmão, para mim pensar que eu ia ser chefe.
Ele falou assim para mim, então espera um minutinho, que o motorista vai entregar um malote num banco exatamente nesse bairro. E eu peço para ele te deixar você na porta da igreja. Ah, mas Deus é comigo, meu irmão. Saí antes do serviço para ir na tarde da bênção e tomar uma carona. E quando Deus usou minha irmã, falou, Deus é comigo. 3 dias, fui mandado embora. Eu acho que o anjo errou o alvo, mano. Não é possível, porque falou que tinha coisa preparada. Só que o que Deus faz hoje, a gente não entende. Ô, Glória, estou sentindo Deus aqui. Nós vamos entender amanhã. Todos que trabalhavam no mesmo departamento que eu, estava tendo um roubo na empresa. Todos, para ir buscar a roupa que estava no armário. Teve que entrar com advogado dentro da igreja, só dentro do serviço, só com advogado puderam entrar para retirar o que era vosso. Mas antes disso acontecer, eu entendi a profecia. Vou descer na empresa, vou fazer um rebuliço e vou te exaltar naquele lugar. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus e louvado seja o nome dele. E nesse intervalo, eu desempregado, recebi um convite. Eu ainda estou, quando Deus faz, que a gente não entende. Tem coisa que Deus promete que a gente não entende. Mas não é hora de questionar, é hora de acreditar e esperar. Recebi um convite para pregar no fundo da Zona Leste. Eu desempregado, não tinha recebido o meu acerto. E eu falei assim para mim, meu Deus, eu vou pregar nessa igreja e a irmã não fala como é que eu vou chegar lá. Eu desempregado. E ela não falava nada que eu queria escutar. Ela queria saber do horário que eu ia chegar, mas não queria saber como que eu ia. E já que ela não falou, eu tentei ajudá-la. Sem pedir nada, falei, irmã, e para mim voltar? Eu não tinha nem chego ainda, mas para ver se... Ô, irmão Mazinho, eu estava já preparando a volta. Falei, irmã, e para mim voltar? Ela falou, só arruma jeito de chegar, porque voltar nós vamos te entregar na porta da tua casa. Falei, então tá fechado. Chegamos, pegamos o ônibus, estou indo para lá. Antes de chegar no metrô, uma chuva que Deus mandava. E ele, em vez de entrar debaixo da maquise do metrô, muitos ônibus parados na frente, ele parou antes, fora da maquise, a chuva caindo, ele abriu a porta e salva-se quem puder. Eu desci, coloquei minha Bíblia debaixo do terno, saí correndo, mano, no meio daquela chuva forte, uma avenida para entrar no metrô. Não vi uma poça de água. Ai mesmo, irmã, porque eu fui com os 2 pés. Mandei um receba nos 2 pés, molhei as costas. Eu penso num obreiro aborrecido, era eu, irmão. Sentei na janelinha do metrô, vendo o São Paulo passar e questionando com Deus dentro do meu coração. Falei, Senhor, tu fala que o anjo vai fazer um rebuliço, a porta se fecha. Eu poderia estar trabalhando, pregando a tua palavra, tendo condições de financiar um carro e o Senhor me daria condições de ir pregar e sem passar por isso. O Senhor não está vendo isso não, Senhor? O Senhor está vendo que eu estou passando? Aqui, irmão, sem abrir a boca. Desci na Sé, fiz baldeação, peguei sentido Itaquera, desci na estação, me pegaram, me levaram para a igreja e eu questionando com Deus. Congresso de irmãs, trabalho lotado, muito cheio, uma casa muito boa. E quando acabou o trabalho, aquele grupo de irmãos veio falar comigo, uns da paz do Senhor, outros entregam pedido de oração, outros querem tirar uma foto, enfim, estou ali. Mas eu percebi que no meio da multidão tinha uma senhora de pequena estatura, coquinho na cabeça, e ela olhava no meu olho. O que me incomodou é que cada um que ia saindo, ela ia chegando perto, ela não tirava o foco, era olho no olho. Eu olhava para um, olhava no olho. Corria os olhos no outro, ela no olho. Quando chegou o final, estava ela e um moço. Eu olhei para o moço, falei, você me dá uma licencinha para atender a senhora, até pela idade, né? Ela falou, não, eu quero ficar por último mesmo. Falei, meu Deus, aí tem, mano. Aí ele, conversei com o moço, quando eu olhei para ela, que só ficou eu e ela, eu falei, a paz do Senhor, irmã, ela, amém. Posso te dar um abraço? Pois não, quando eu fui abraçar, ela falou, solte a Bíblia, me abraça com as 2 mãos que Deus lhe deu. Coloquei a Bíblia no banco, abri os braços, ela me abraçou, à altura do meu peito. Quando eu senti que ela ia me soltar, soltei, ela deu 2 passos para trás, apontou o dedo no meu rosto e disse assim, assim te diz o Senhor. Eu vi sim o que você passou para chegar aqui. Eu não perguntei a prazo, Deus me deu, foi à vista a resposta, irmão. Eu vim a viagem inteira perguntando e Deus, toma ali. Pegou a boca da profeta e disse, e para tu saber que eu não devo nada para ninguém, porque eu sou Deus, enquanto você caminha para mim, eu faço para ti. Enquanto você faz pelo meu reino faz por ti, é importante você fazer para Deus, viu, irmão? Não faça para se exibir para ninguém, faça para Deus. Cuida do que é de Deus, que Deus vai cuidar do que é seu. Pode ser o trabalho talvez mais simples, mas se é para Deus, faça. Deus vai cuidar de você. E Deus na boca daquela mulher disse assim, e para tu saber que eu sou Deus, e quando alguém cuida do que é meu, eu cuido deste alguém e dos seus, ainda este ano, tu vai voltar nesta casa de oração com um carro que eu vou te dar. Desempregado, era meio do ano, faltava 6 meses para acabar o ano, e Deus disse, é ainda este ano. E Deus disse assim, e para você não pensar que foi méritos teu ou de alguém, eu te digo que o carro que eu vou te dar é 0. Aí eu não aguentei, irmão. Olhei
Abri os olhos e olhei para ela. Como quem diz, tem certeza? Porque falta 6 meses para acabar o ano. Nós nunca vamos entender Deus com a nossa mente, irmãos. Nunca vamos entender Deus com a nossa mente. Tem um hino que vai dizer: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, glórias a Deus. Fomos embora para casa, cheguei em casa, minha mãe me esperando. Minha mãe disse: como é que foi o culto? Falei: uma benção. Deus falou contigo poderosamente. Minha mãe: é mesmo? É. A senhora quer saber? Se eu puder, Deus falou que vai me dar um carro. Minha mãe disse: eu creio. 0. Minha mãe disse: para Deus é fácil. Falei: só que é ainda este ano. Minha mãe disse: é mais fácil ainda. Falei: fácil? Falta pouco menos de 6 meses para acabar o ano e isso é fácil? Minha mãe me deu uma resposta que eu nunca mais vou me esquecer. Minha mãe disse 2 coisas. A nossa mente não entende Deus, e a chave dos cofres da terra está na mão daquele que é. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, eu queria trabalhar. Já que eu queria trabalhar, Deus me abriu uma porta. Mas uma porta tão grande que eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Já que eu quero, receba. Deus, em pouco tempo, 4 meses, Deus me deu condições de eu comprar um carro 0 quilômetro. Do jeito que Deus falou. 0. Não tive nem tempo de buscar o carro na loja, de tanto que eu trabalhava. Meu pai foi buscar para mim. Quando eu cheguei em casa, 11 horas da noite, pastor Vanderlei, que eu abri, que eu vi o carro sem placa, que eu abri o carro e senti o cheiro. Irmão, cheiro de carro novo é coisa boa, é verdade ou não é? Se você nunca sentiu, ore para Deus me dar um, eu vou fazer uma força para vocês. Agradeci a Deus. 15 dias se passaram. Quantos dias eu disse? 15. Depois que eu comprei o carro, toca meu telefone, liderança dos jovens, me convidando para voltar lá. Disse: pastor, vamos ter um trabalho de jovens. Conhecemos o senhor no meio do ano. E não é que nós estamos convidando o senhor de última hora. É porque quando o senhor veio aqui, a festa já estava programada. Mas infelizmente o pregador passou por um problema de saúde na família, não vai poder estar conosco. E nós lembramos do senhor: o senhor pode nos atender? Posso atender. Me lembrei da profecia. Estou na Radial Leste, indo para a Zona Leste. Quando o metrô passa por mim que nem uma bala, meu irmão. E eu com o carro que Deus me deu. Coisa de crente eu vou falar. Vou falar para quem tem a mente de Cristo aqui, meu irmão. Eu escutando um sonzinho pentecostal. Quando o metrô passou por mim, eu abaixei o som, abaixei o vidro e gritei pro metrô: já andei muito em você, viu? Mas agora, ó, se Deus falou que vai fazer, pode dar glória, porque Ele vai fazer. Você acredita nesta palavra, irmãos? Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Eu fui pregar no alto da Vila Alto de Vila Maria, zona norte de São Paulo. Um homem de Deus. Aquele homem aceitou Jesus junto com meu pai. Mas Deus fez na vida dele assim, ó, pastor Rogério. Homem profeta de revelação, homem de Deus. Não vim aqui jogar confete em ninguém não, mas só para você entender, homem de Deus. Meio galego, cabelo meio ruivo, pele clara, aquela pele branca, os olhos cor de mel. E quando Deus tomava aquele homem, tu olhava na pupila dos olhos dele, a pupila dos olhos dele dilatava assim, ó. Ficava vermelho, ele já era meio castanhão, ficava vermelho, tu falava: lá vem Deus, segura que Deus vem vindo aí agora. E um dia nós nos encontramos. Ele entrou no trabalho onde eu trabalhava em São Paulo. Eu falei para ele: eu conheço o senhor. Ele falou: é mesmo? Sim. O senhor não é o pastor fulano? Sou. Eu sou filho do irmão Aildo. Não, o senhor está brincando. Da irmã Dalva, assim, e me abraçou, conversamos, tomamos um café. Eu falei para ele assim: o senhor acredita que eu estou pregando? Ele: é mesmo? Eu vou levar você na minha igreja para pregar. Fui pregar um domingo à noite na igreja dele, zona norte de São Paulo, Alto de Vila Maria. Quando nós acabamos de pregar, ele virou para mim, era mais ou menos final de ano, novembro, dezembro, calor. Ele falou: vamos tomar uma água fresca aqui na cantina? Vamos. Ele se debruçou no balcão, eu estou conversando com ele, de repente chegou uma jovem senhora, de 30 a 35 anos. Falou: pastor, eu posso dar uma palavrinha para o senhor rapidinho que eu preciso ir embora? Ele falou: pois não, irmã. Quando eu fui me afastar, ele segurou eu, falou: não, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Aí pode falar, o irmão Isaías, conheço desde pequeno. Ele é nosso. Pois não, eu quero dizer para o senhor que a última vez que eu estou vindo no culto é hoje. Ele falou: aconteceu alguma coisa? Pastor, eu estou sendo agredida verbalmente pelo meu esposo e ameaçado de ser agredida fisicamente. Antes de eu aceitar Jesus, minha casa tinha paz. Depois que eu aceitei Jesus, minha casa virou de ponta cabeça. Não tem paz, não tem comunhão, me xinga e está dizendo que se eu insistir, ele vai ser obrigado a tomar providência. Ele está me ameaçando. Então, se for para mim ser crente debaixo de guerra assim, eu prefiro ficar em casa. Ore por mim. Olha o que ela disse: ore por mim, chorando.
ore por mim. Quando Jesus salvar o meu esposo, eu volto para a igreja. Essa igreja é a minha casa. O pastor disse assim: eu posso fazer uma visita para o senhor e para ele? Para a senhora e para ele? Ela falou: não, se o senhor for em casa, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Ele vai ser mal criado com o senhor, e quando o senhor sair, vai sobrar para mim. Eu agradeço o senhor. Aí ele disse: fica em paz, irmã, a gente vai orar. Aí eu nunca mais vou me esquecer daquilo. Ele enfiou a mão no bolso da calça, ele tirou um lenço, estava quente aquela noite. Ele passou o lenço na nuca assim, ó, passou na testa e falou para ela: leva o meu lenço. Já que eu não posso ir na tua casa, o que está comigo vai contigo. Ah, irmão. A gente menino novo, né, irmão? Olhando para profeta, falei: rapaz, esse camarada é demais mesmo, né? Passou 6 meses, cheguei em casa, falei para minha mãe: mãe, sabe o que o pastor falou? O pastor arrancou o lenço do bolso, passou na nuca, mandou a irmã levar. Falou que Deus vai... Falei: eu chego lá ainda. Minha mãe disse: aquele homem é um homem de Deus. Ela disse, Deus na boca dele: se eu não posso ir lá, o que está comigo vai contigo. E assim diz o Senhor: eu vou colocar um gigante por terra que está de pé na vida do teu. Eu vou derrubar o gigante, manientar o valente, e vou trazê-lo ele aqui para adorar com você. Vai para tua casa, irmã. Meu pai disse: ele é homem de Deus, se ele falou, tu vai ter notícia. 6 meses se passaram. Quantos meses? Estou pregando em Santo André numa vigília. Quem chega? O pastor. A primeira coisa que eu olhei para ele, que eu lembrei: o lenço. Eu estou doido para saber onde estava o lenço, irmão. Acabou, ele falou assim: rapaz, tu precisa voltar na igreja, o povo gostou de você. Eu falei: pastor, é só marcar que eu vou lá. Eu quero voltar lá. Que igreja alegre, igreja avivada. Eu falei: pastor, e entre nós aqui, a irmã daquele dia lá do lenço, o que deu? O senhor não está sabendo? Não. Pois na segunda-feira o marido dela foi na igreja e aceitou Jesus. Graças a Deus, está com a gente lá. Mas assim rápido. Está igual Jesus com o cego de Jericó. O que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja, mas não vai ter um movimento, nada? Não tem movimento não. Quem está mandando garante. Mas ele falou com tanta simplicidade. E a irmã, o que deu? O senhor não está sabendo? Não. Mas o senhor foi lá num domingo. Na segunda ele foi lá, aceitou Jesus. Está com a gente lá, graças a Deus. Mas rápido assim? Falou: não, porque quando ela chegou em casa no domingo, a casa fechada, escura, ela pensou: ele deve ter saído. Vou entrar devagarinho, porque se ele estiver dormindo, eu não acordo ele. Ela entrou devagarinho, fechou a porta por dentro. Lembrou: no meio da sala tem uma mesa do centro. Vai que eu chuto a mesa, acordo ele. Quando ela falou: vou acender a luz para ver e apagar, que ela acendeu, ele sentado numa poltrona, acordado no escuro, esperando ela voltar. Só que ela estava com o lenço na mão. Sabe o que ela pensou, irmão? Segundo o pastor, sabe o que ela pensou? Eu vou chegar, ele vai estar dormindo, eu coloco o lenço nele e oro, e está liberto em nome de Jesus. Mas ela esqueceu que o profeta falou: o que está nele vai cair. Então para cair tem que estar de pé. Quando ela acendeu a luz, ele olhou para ela e falou assim: de onde você vem vindo? Ela disse: eu venho da igreja. Eu não falei para você que eu não quero que você vá para a igreja? Eu não falei para você que eu não quero crente dentro dessa casa? Eu não falei para você que ia chegar uma hora que eu ia fazer uma coisa que não era para ser feita? Quando ela levantou, que veio para a reta dela, ela não esperou nem chegar, ela mandou o lenço. Ele assustou, virou, pegou no pescoço. Irmão, tanto faz pescoço, perna, pé, testa. Deus pegou, derruba mesmo. O hino é claro, vai dizer que na mão de quem tem unção, pedra vira bala. Do jeito que ele virou, pegou, caiu. Ela: meu Deus, meu marido. Mas ela lembrou, porque Deus na boca do profeta diz: canta o Salmo 91 com imposição de mão, e tu verás o que eu vou fazer. Ela abriu a Bíblia e começou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Preocupada, ele respirando, mas ela preocupada. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E quando encerrou, ela disse: se ele demorar, eu chamo o resgate. Entrou no quarto, se trocando. Quando ela virou para a porta, ele estava na porta do quarto olhando para ela. Olha o que ele disse: faz tempo que você chegou? Ela olhou e falou: eu vou responder o que ele perguntou. Falou: não, eu cheguei agora. Ele falou: eu estava tão cansado que eu não vi nem você chegar e nem vi que eu deitei no chão. Na segunda-feira ele chegou mais cedo do serviço, porque ela falou assim: mas nem que ele me agrida, eu vou na igreja falar para o pastor que Jesus já começou a operar, vou devolver o lenço dele e pedir para ele continuar orando. Quando ela está saindo para ir para a igreja, quem chega mais cedo do serviço? O marido. Chegou nela e perguntou: aonde você vai? Ela disse: eu não posso mentir, eu sou crente. Ela falou: eu vou para a igreja, você quer que eu faça alguma coisa? Ele falou: você está com pressa? Ela disse: não, quer que eu esquente a janta? Não, você está com pressa? Ele falou: não, você quer que eu te espere para alguma coisa? Eu quero que você me espere a tomar banho, se você não tiver com pressa. Eu queria ir hoje nessa igreja junto com você.
Segura o Glória, segura o Glória. Ela falou, claro que eu te espero, era tudo que eu queria, era você comigo. Ele falou assim, hoje eu senti meu coração queimar, mas um queimado gostoso. Eu trabalho com crente na sessão, falei para ele, rapaz, eu tô com uma coisa diferente no peito, é uma coisa queimada, gostosa, de alegre, um misto de vontade de chorar. O meu amigo virou para mim e falou assim, você não falou que a tua mulher estava indo para a igreja dos crentes? Ele falou, tá, então vai para lá com ela, que lá tu vai entender o que é esse misto. Eu saí mais cedo, se você esperar. Aí o pastor falou para mim, pastor, quando ele entrou na igreja, Deus me deu um rolo, eu entreguei para ele. Ele veio no altar aceitando a Jesus. E eu virei para ele e falei, meu irmão, de semana a igreja está desfalcada de obreiro por causa de trabalho e estudo. Faz o seguinte, já que Jesus te libertou, fica na porta da igreja de semana cuidando para nós. Porque você na mão do diabo, você gostava de agredir, agora na mão de Deus, se o diabo chegar, tu bota ele para correr de lá. Na igreja, hoje a salvação chegou para a tua casa. Recebi um convite, pastor Maurício, para ir pregar no batalhão Tobias Aguiar, que é o batalhão da Rota em São Paulo. E Jesus falou que é bom andar em dois, né, irmão? Eu pregar em igreja eu prego, mas no batalhão da Rota, polícia de elite do estado de São Paulo, eu não devo nada para ninguém, mas eu confesso que eu fiquei preocupado. Aí eu falei assim, Jesus mandou andar em dois, né, pastor Vanderlei? Para garantir mesmo, eu vou levar um a mais. Eu vou levar dois e comigo é três. Quando nós chegamos na frente do batalhão, descemos ali na Avenida Tiradentes, que eu olhei para aquela imensidão de muro. Eu falei para os irmãos, rapaz, eu nunca acreditei que eu ia entrar num lugar desse para pregar a palavra. Aí o outro falou assim, nem eu, pastor. E eu no meio. Aí o do lado direito falou assim, e eu? Que corri tanto desses homens. Falei, meu Deus, quem que eu chamei para me ajudar? Eu confesso que eu pensei isso. Quando ele falou isso, que eu olhei para ele, falei, você correu dele? Ah, pastor, eu sem Jesus. Aí o outro falou assim, isso ele te assustou, pastor? Eu já fiz parte da corporação. Fui convidado para me retirar. Falei, meu Deus, quem que eu chamei para me ajudar? Falei, Senhor, entra comigo nesse lugar. Liguei para o pastor que me convidou. Ele veio me buscar na porta, entramos de porta dentro, e quando nós estamos entrando de porta dentro, irmãos, chegamos num determinado lugar, ele falou assim para mim, pastor, é até aqui que eu posso trazer o senhor. Daqui para lá, só quem manda. Espera um minutinho, que o comandante vem buscar o senhor. Ele já está lhe aguardando. Amém. Encostei, pensei que era o comandante que estava chegando. Eu encostei. Quando eu encostei, fiquei conversando com os irmãos que estavam comigo, corri meus olhos no batalhão, mas uns homens altos, irmãos, fortes, sacudidos de verdade, com roupas de exercício físico, bermuda, camiseta regata, uns sentados, conversando, outros dando risada, mexendo em celular, e eu fiquei com os meus olhos acompanhando aquilo. E eu estou pensando no comandante. Ele levou uns 15 minutos para vir me buscar. Mas quando ele chegou, irmãos, eu olhando de 30 homens, uns 30 gigantes, quando apareceu o comandante, eu pensei em tudo, menos no que apareceu. Um homem dessa altura, cabelinho grisalho, óculos na ponta do nariz. Eu não sei se você conhece, mas com uma conga, aquele sapatinho azul com a lateral branca, uma calça azul e uma camiseta branca. É o uniforme dele lá. E quando ele chegou, eu estou olhando para os grandão, esperando o comandante. Ele está aqui. Esse pastor Isaías, sou eu mesmo. Seja bem-vindo, comandante fulano. Eu olhei para ele, falei, muito obrigado, senhor. Apresentei meus companheiros, só o nome, não falei detalhes. É bom vigiar. Ele disse assim, me acompanhe. Antes de começar o culto, eu quero levar o senhor na minha sala para fazer uma oração. Quando uma porta se abriu, irmão, nós pegamos um corredor. Se tinha gente grande lá de fora no pátio, naquele corredor sentado em degraus, tinha muito mais. Homens sentados, conversando, dando risada, distraído. Mas o que me chamou a atenção, que ele ia na frente, eu atrás. Não tinha tamanho, mas tinha autoridade. E conforme ele foi passando, irmãos, conga, calça jeans, camisetinha branca, sem tamanho nem parecer, muito menos formosura. Mas todo mundo que estava sentado que viu, ficou de pé. Quem estava sentado de costas, tomou chacoalho do companheiro e apontou. Quando apontou, que olhou de pé. Eu não era nada, mas estava no vácuo. Eu fui. Agora o que me chama a atenção, quando nós entramos na sala, vários quadros de foto e um quadro vazio.
Eu perguntei para ele: Senhor, quem são esses homens? Eles são todos que tomaram conta desse batalhão. Esse quadro vazio, quando eu sair daqui, a minha foto entra lá. E depois vem outro quadro vazio para o que vai me substituir, para no dia que ele sair, a foto dele entrar. Hoje o meu está vazio porque eu estou aqui. Mas quando eu sair, é minha foto que vai entrar ali. E eu fiquei olhando, irmãos, na minha rasa linha de raciocínio. E quando Paulo vai dizer, a ele foi dado um nome, que é sobre todo nome. Eu fiquei olhando para aquele homem, eu disse: meu Deus, é tão pequeno visivelmente, é tão... Desculpa da minha liberdade de expressão, irmão, a força dele não chama nem atenção, a força física. Mas eu vi homens muito altos, muito grandes, batendo continência. Talvez seja um raciocínio tão raso para comparar. Mas eu fiquei olhando, se um homem desse tamanho, com uma autoridade dessa, no meio desses homens, eu fico imaginando nós. Eu fico imaginando nós, irmãos. Que autoridade tem o nosso Deus, ao ponto de se esvaziar-se e se entregar por mim e por você, com autoridade. Agora preste atenção. Quando Sadraque, Misaque e Abednego foi ser lançado lá na fornalha, o rei vai começar dizendo, vai tocar a harpa, o pífaro, a gaita, vai tocar os instrumentos. E eu quero ver quem é que não vai se dobrar. Parece que vejo Deus dizendo assim para os anjos: se prepare para buscar os meus servos. Prepare a recepção. Mas quando o rei caiu na bobeira dizendo, e eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar da minha mão e da minha fornalha, parece que vejo Deus dizendo para o anjo: cancela o funeral, porque eu vou descer para conversar com o fogo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus está falando conosco, irmão. Quantas fontes sendo contaminadas por causa disso aqui, ó. Não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu conto de novo. Tem uma prima minha que mora perto de Porto Ferreira. Hoje a filhinha dela tem uns 12, 13 anos. O marido dela trabalha de madrugada numa fábrica. Então ele saiu para trabalhar, ela ficou em casa. Eu achei os meus filhos na casa dela. E ela contando. Eu estou falando de coisas, irmãos. A menina dela tem 13 anos, eu estou falando coisa de 13 anos atrás, quase 13. A menininha era pequenininha, recém-nascida. Ela falou assim: Isaías, eu estava sentado aqui por volta de 1h da manhã, dando de mamar para minha criança, porque o meu esposo saiu para trabalhar. E eu fui dar de mamar para ela dormir e colocar ela para deitar no berço para nós dormirmos. Ela disse: quando de repente eu olhei para a mesa da sala, o meu aparelho estava lá. Estou falando de 13 anos atrás, irmão. 13 anos atrás o celular era só para ligar e receber ligação. Era uma botija desse tamanho. Não estou falando do jeito que estamos aqui, uai. Primeira vez que os irmãos me levaram para Israel, que sufoco para falar com a Sheila. Não sei se quem estava comigo naquele dia se lembra. Nós compramos em 8 um cartão telefônico. Lembra disso, irmã Branca? Ou foi o irmão Cido que foi a primeira vez? O irmão Cido. 8 compramos um telefone. Quantos minutos tem? X dividido por 8. Lembra disso, irmão Cido? E assim, liguei o telefone. Quando a Sheila atendeu: oi, filha, tudo bem? Oi, como é que você tá? Não, espera aí, minha vez já foi. Eu só tô ligando para falar com a... Acabou, pastor, senão você vai tomar a vez do outro. Acabou minha vez. Puxa vida. Mais 6 dias para mim poder falar com a Sheila ou ver a Sheila pessoalmente. Hoje não, meu irmão. Hoje você liga com ligação de vídeo, você vê, você anda na rua. Estou falando de uma coisa atrás, lá atrás. O que eu quero dizer? Deus mostrou há 13 anos atrás. Ela disse: Isaías, eu estava sentada amamentando a minha filha, quando a luz do meu celular acendeu e apagou. Eu olhei para ele pensando que era uma ligação, mas não ligou, não tocou. Acendeu e apagou de novo. E da outra vez acendeu e ficou acesa. Ela amamentando a criança. Ela falou: Senhor, mas meu celular não faz isso. De repente foi brotando do meio do celular uma imagem escura. E de repente cresceu a imagem e se transformou num cavalo gigante no meio da sala dela. Ela não ficou com medo. Profeta, mulher de Deus. Ela amamentando a criança, viu aquele animal e falou: Senhor, o que é isso? Fala para mim o que é isso que saiu do meio do meu aparelho. Que se o problema for o meu aparelho, eu quebro ele agora. Mas o que é isso? O Espírito de Deus falou com ela: esse cavalo vai afastar muitos da minha presença dentro de poucos dias. Vão perder comunhão, vão perder a graça, vão perder a fé, vão ter a aparência de que vive, mas está morto por causa disso aqui. Irmãos, estamos nesse tempo ou não estamos? Se nós não vigiar, ficamos online dentro do culto.
Não conseguimos se desconectar dentro de culto, meu irmão. Estamos com o corpo aqui, mas a cabeça antenada nas nuvens. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: não deixe o inimigo contaminar as tuas fontes. Oh, Santo de Israel, me ajuda. Ficamos 1, 2 horas com coisas supérfluas, mas é um sacrifício ficarmos meia hora de joelho dobrado pedindo estratégia para Deus. Deus está falando com alguém aqui. Sente angústia, sente aflição, tem visto o inimigo se andar, tem visto o que o inimigo está querendo fazer, mas muitas das vezes a angústia quer extravasar em qualquer coisa. Mas Deus está falando para a senhora, irmã: eu não te conheço, não sei onde a senhora está, não sei se é adiante, não sei se é no meio, não sei se é atrás, não sei se é na minha lateral, mas Deus está dizendo para a senhora: desce no teu quarto, que eu vou entrar em guerra contigo e vou dar vitória para você sobre o teu inimigo. Diz Deus para alguém aqui. Irmão, te peço para você deixar o teu like nesse vídeo. Te peço também para você se inscrever em nosso canal. Se você não for inscrito, deixa nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Ainda no campo dos comentários, se você puxar para o lado, vai aparecer um botão escrito hypar. Pode ser que ele não apareça para todas as pessoas, tá bom? Mas se ele aparecer para você, aperta nesse botão e ajuda o YouTube a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Te peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração. Seja instrumento de Deus. No comentário fixado eu vou deixar o link do meu canal no WhatsApp. Se você quer receber todos os conteúdos do PH Produções em primeira mão, entra lá e me segue, porque eu tenho compartilhado tudo por lá. Irmãos, ver as maravilhas de Deus através de cada testemunho que o pastor Isaías de Oliveira conta, aumenta a nossa fé. Nós vivenciamos experiências. Nós vivenciamos experiências sobrenaturais na nossa trajetória. E às vezes é necessário testemunhar essas experiências para que o nome de Deus seja glorificado. Eu sei que tem alguém que me ouve que já viveu experiências semelhantes a essas que o pastor Isaías conta em cada um desses testemunhos. E eu sei que talvez você não tenha um canal aberto para poder contar, mas você pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Para nós conhecermos um pouco da sua história, para vidas serem edificadas por essas experiências que você viveu. Entenda que a vida do cristão, a trajetória do cristão, ela precisa ser para a glorificação de Deus. Então, se você realiza alguma obra na sua vida, essa obra não pode ser para a sua glorificação, mas essa obra precisa ser para a glorificação de Deus. Então, se você cantar, que seja para a glorificação de Deus. Se você falar, se você trabalhar, se você andar, tudo na sua vida precisa ser para a glorificação de Deus. E quando a nossa vida ela se preocupa em glorificar a Deus, estamos fazendo as coisas de maneira correta, tá bom? Porque muitas pessoas realizam obras para glorificar a si mesma, para poder dizer que ela é, que ela faz, que ela pode, mas na verdade na nossa vida quem é, quem pode, quem faz é o Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos, que Deus abençoe tua vida poderosamente.